A pergunta que não se cala: qual combustível consome mais oxigênio e qual combustível produz mais gás carbônico? Somos traídos duplamente. A combustão é quimicamente incorreta de duas maneiras, porque ela consome o que é bom e produz o que é mau. Consome oxigênio e produz gás carbônico. Qual dos nossos combustíveis consome mais oxigênio e qual nosso combustível produz mais gás carbônico? Reações de combustão. Vimos na planilha, há duas planilhas anteriores, as reações de combustão. Estou trazendo daquela planilha os números que são postos de coeficiente de todas as moléculas. Números esses, coeficientes balanceados, para uma molécula de combustível. Então, estamos vendo a queima de uma molécula de metano, uma molécula de butano, 8 moléculas de octano gasolina, uma molécula de óleo diesel e uma molécula de álcool. Para cada uma molécula são necessárias as quantidades que estamos vendo. Estas quantidades são estequiometricamente importantes, porque os coeficientes nos dão justamente a proporção segundo as quais os combustíveis reagem com o comburente único, que é o oxigênio. 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio e vai produzir 1 mol de gás carbônico. 1 mol de butano reage com 6 mols de oxigênio, produzindo 4 mols de gás carbônico. Não estou citando a água, porque não é objetivo da nossa pesquisa. Quem consome mais oxigênio e quem produz mais gás carbônico. 1 mol de octano, gasolina, reage com 12,5 mols de oxigênio, produzindo 8 mols de gás carbônico. 1 mol de óleo diesel reage com 20 mols de oxigênio para produzir 13 mols de gás carbônico. E 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico. Qual combustível consome mais oxigênio numa reação de combustão completa? O metano consome 2 mols, o butano 6,5, o octano consome 12,5, o óleo diesel 20 e o etanol 3. Nitidamente, visualmente, a resposta está: o óleo diesel consome mais oxigênio e será ele também que produz mais gás carbônico. O óleo diesel produz 13 mols de gás carbônico. Quem consome menos oxigênio é o metano, seguido do etanol, e quem produz menos gás carbônico é o metano, seguido do etanol. As respostas estão aí. Qual combustível consome mais oxigênio? Óleo diesel, porque consome 20 mols para cada mol de óleo diesel. A gasolina está na sequência. 1 mol de gasolina consome 12,5 mols de oxigênio. Qual combustível produz mais gás carbônico? O óleo diesel. Para cada mol de óleo diesel queimado, produz 13 mols de gás carbônico. A gasolina não fica tão atrás, é logo o seguinte: 1 mol de gasolina, representado pelo seu componente mais famoso, o octano, produz 8 mols de gás carbônico. E se faltar oxigênio na mistura,
porque o carro está mal regulado, o motor está mal regulado, a entrada do ar está baixa, pouca, tem combustível demais e oxigênio, que está presente em 21% do ar, em baixa. Aí falta oxigênio. E se faltar oxigênio na mistura, a queima será incompleta, produzindo monóxido de carbono ao invés de dióxido. Os veículos não são bem regulados, não apresentam a mistura ideal de combustível e comburente. Sempre falta oxigênio, tornando a queima incompleta. O óleo diesel dos ônibus e caminhões e nos carros movidos a óleo diesel e também nos carros a gasolina, porque o desregular não é só nos veículos pesados, é nos automóveis também. Relendo, o óleo diesel dos ônibus e caminhões e nos carros a gasolina são os piores combustíveis porque precisam mais oxigênio para queimar e, na sua falta, tem mais chance de formar monóxido de carbono. Considerando um automóvel movido a gasolina, a mistura de hidrocarbonetos, apenas gasolina, 1 mol de octano com pouco oxigênio vai dar 8 moléculas de gás. Só que, ao invés de serem 8 de CO2, por falta de oxigênio, serão 8 de CO, monóxido de carbono e água. Se o CO2 era um poluente incômodo, o monóxido de carbono é muito pior. O monóxido de carbono chega a ser letal, porque se combina com o ferro da hemoglobina no sangue, substituindo o oxigênio que devia estar preso no ferro da hemoglobina. E com isso compromete a respiração. A energia prevista na combustão completa do combustível fica muito menor também, perdendo-se também dinheiro, além de poluir o ambiente. É burrice ter o carro desregulado. A fumaça preta no escapamento revela que a queima é tão incompleta que chega a produzir fuligem, isto é, partículas de carbono sem sequer terem sido queimadas. Um ônibus soltando fumaça ou aquele caminhão velho soltando fumaça preta, além de estar poluindo violentamente o meio ambiente, está jogando dinheiro fora, porque o combustível não queimou. É bom você prestar atenção nesta parte. O conselho que eu te dou: leia no jornal sobre a qualidade do ar da sua cidade. Pode ter certeza que você vai ficar preocupado. Diariamente nos jornais, impressos ou pela internet, tu pode saber qual é a concentração de gases na atmosfera da sua cidade. O painel a seguir é permanente. A poluição é que varia de um dia para o outro. Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono. A qualidade do ar será inadequada se a concentração de monóxido de carbono for de 15 a 30 partes por milhão. A qualidade do ar será péssima se a concentração de monóxido na atmosfera estiver de 30 a 40 partes por milhão. E será crítica quando está acima de 40 partes por milhão. E pode ficar preocupado. Em grandes cidades, a concentração de monóxido, bom, leia o jornal da sua cidade. Analise os efeitos do CO sobre os seres humanos. Se a concentração de monóxido for de 10 partes por milhão,
não há sintoma nos seres humanos. Ele absorve. Se a concentração de monóxido for de 15%, ou melhor, de 15 partes por milhão, o ser humano que respira esta poluição terá diminuição da capacidade visual. Se a concentração de monóxido de carbono na sua cidade for de 60 partes por milhão, tu terás dores de cabeça. Se a concentração de monóxido atingir a 100 partes por milhão, tu terás tonturas e fraqueza muscular. Se, porém, chegar a 270 partes por milhão, trará inconsciência para o ser humano, desmaio. E 800 partes por milhão será a morte. Catástrofe provocada por um único automóvel. Estou trazendo a vocês uma questão de um vestibular de excelência de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo, na época dessa planilha, a região metropolitana de São Paulo tinha cerca de 8.000 quilômetros quadrados na sua extensão habitada. Um automóvel que foi analisado, provavelmente sem o conversor catalítico que traremos na sequência, um automóvel emite ou emitia, na época, cerca de 20 mols de monóxido de carbono diariamente. Se esse gás se distribui uniformemente por toda a área metropolitana, de 8.000 quilômetros quadrados, até uma altura de 10 quilômetros, então isso nos dá um volume. A base vezes a altura dá a área, nos dará o volume da atmosfera do paulista naquela época. A pergunta é: quantas moléculas de CO são emitidas por esse automóvel por metro cúbico? Isto é, cada metro cúbico da atmosfera de São Paulo, por ocasião desta questão, quantas moléculas de CO terá cada metro cúbico de ar, que é o equivalente ao espaço em que nós respiramos. Dado o mol possui 6,10 na 23 moléculas. Vamos traduzir em números essa catástrofe. Catástrofe em números. Primeiro, cálculo do volume da atmosfera poluída. O volume será base vezes altura, 8.000 quilômetros quadrados, vezes a altura de 10 quilômetros, nos dará o volume de 8,10 na quarta quilômetros cúbicos, que transformados em metro, dá 8,10 na 13, porque cada quilômetro cúbico corresponde a 10 na 9 metros cúbicos. Segundo, número de moléculas de monóxido nos 20 mols que o automóvel produz diariamente. Se cada mol, como dizia o texto, se cada mol apresenta 6,10 na 23 moléculas, multiplicando pelos 20 mols que ele produz, nos dará 120, 10 na 23 moléculas de CO. Então, temos para distribuir na atmosfera de São Paulo 120, 10 na 23. Por metro cúbico, como revela, como quer o problema, quantas moléculas das 120, 10 na 23 terá por metro cúbico? Se nos 8, 10 na 13 metros cúbicos, que a atmosfera da cidade apresenta 120, 10 na 23 moléculas, multiplicando por 1 metro cúbico para eliminar o denominador, nós teremos a divisão do 120, 10 na 23 por 8, 10 na 13.
o que nos dá 120 dividido por 8, 10 na 23 dividido por 10 na 13. Fazendo as contas, dá 15 10 na décima. O que significa 150 bilhões de moléculas de CO por metro cúbico. São emitidas diariamente por um único automóvel. 120 bilhões de moléculas por metro cúbico são emitidas diariamente por um único automóvel. E quantos automóveis, quantos carros existem em São Paulo? Isto é, vamos fazer de conta que todos os carros estejam bem regulados e só produzam CO2. Protocolo de Kyoto, Japão, 2001. Estabelece que os países mais industrializados devem reduzir até 2012 a emissão dos gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5%. Estabelece valores maiores para países em desenvolvimento. Deveria haver uma moeda segundo a qual os países que mais poluem a Terra pudessem pagar. Primeiro, esta moeda a que se referiu o Protocolo de Kyoto foi implantada. Os países mais desenvolvidos podem fazer a compra de carbono. Já existe esta moeda controlada pela ONU. Espero. Sobre o primeiro texto que está em destaque, os países mais desenvolvidos, como veremos na tabela, são os que mais poluem. E os países em desenvolvimento são os que menos poluem. Engraçado, eles precisam se desenvolver e não podem gastar, não podem produzir CO2. Tem que produzir menos do que produzem os mais industrializados. Decisão parcial a favor dos mais ricos. Na tabela, encontram-se dados sobre a emissão de CO2 desde 1950. Como esses valores são de 2000 e 2001, iniciando, portanto, o século XXI, nós vamos falar do acumulado. O acumulado de 50 anos em bilhões de toneladas, emissões anuais de CO2 per capita, o acumulado nos 50 anos do país e quanto, teoricamente, cada habitante daquele país acumulou nos 50 anos. Pois os Estados Unidos, que fizeram pressão para que os países em desenvolvimento tenham que economizar mais, eles têm um acumulado de 186,1 bilhões de toneladas de CO2. A União Europeia, a Rússia, China, Japão, Índia, país em desenvolvimento, Polônia, África do Sul, México e Brasil. Brasil, no início do século XXI, tinha, nos 50 anos anteriores, acumulado em bilhões de toneladas 6,6, comparando com 186,1 dos Estados Unidos, bilhões de toneladas de CO2. Muito bem, se os americanos, per capita, acumularam de 16 a 36 bilhões de toneladas de CO2, os brasileiros acumularam, per capita, 0,8 a 2,5 bilhões de toneladas de CO2. Se o Brasil mantivesse constante a sua população e
em quanto tempo atingiria o acumulado dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um acumulado de 186,1 bilhões de toneladas, e o Brasil, na sua população no ano de 2000, nos 50 anos anteriores, um acumulado de 6,6. Muito bem. De 6,6 para chegar no 186,1. Essa diferença, quanto tempo o Brasil levaria sujando do jeito que estava sujando para conseguir sujar tanto quanto os Estados Unidos já havia sujado? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder. Pois bem, em março de 2001, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, contestou o Pacto de Quioto, que foi feito em 2000, como sendo prejudicial à economia norte-americana. Os Estados Unidos tinham acumulado de 186,1 bilhões de toneladas de CO2 nos anteriores 50 anos. E o Brasil, nos últimos 50 anos desse protocolo, tinha acumulado 2,5 toneladas de CO2 por habitante e tinha 160 milhões de habitantes no ano 2001. Muito bem. Então, a pergunta que queremos responder, através dos números publicados, é respondida pelo que estou lendo agora. Os Estados Unidos estão 465 anos mais sujos, isto é, produziram mais CO2, e o Brasil poderia ficar 465 anos poluindo do jeito que estava poluindo, por mais quase 500 anos. Aí se igualaria a produção de CO2 dos Estados Unidos. A sujeira americana, nos últimos 50 anos, de 186 bilhões de toneladas, em números 186,1, 10 na nona tonelada. O 10 na nona são os bilhões. A produção de CO2 no Brasil num ano é de 2,5 toneladas por habitante, pelo número de habitantes, daria 4,10 na oitava toneladas. Dividindo agora o total acumulado de 186,1, 10 na nona dos Estados Unidos, por 4,10 na oitava toneladas dos brasileiros, o tempo para o Brasil sujar o equivalente que os Estados Unidos já sujaram nos últimos 50 anos é de 465,25 anos. Observação: os 186,1 bilhões de toneladas de CO2 continuam sendo jogados na natureza anualmente, sem perspectiva de diminuir, e sim aumentar. Agora, no ano de 2016, esses 186 bilhões que estavam acumulados cresceram razoavelmente.